Fala galera do Los Borrachos, estamos começando aqui o pré-jogo para Ceará e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui junto com o Fabião, camisa pesada, para falarmos um pouquinho sobre essa partida aí. São Paulo que agora só tem Campeonato Brasileiro pela frente e uma partida que não é do Brasileiro, que é a final da Sul-Americana, ou seja, 13 partidas para o fim do campeonato, 12 para o Brasileiro. São Paulo aí agora tem condições de priorizar essa competição que já está com o sinal de alerta ligado há algum tempo, porém é um jogo aí que o São Paulo já conhece muito bem o adversário, enfrentou 3 vezes nesse ano, teve os 3 placares possíveis, empate, derrota e vitória. Aliás, a única derrota foi justamente jogando na capital cearense, onde vai ser o local do jogo. Então as equipes se conhecem bem, sabemos muito bem da dificuldade que o São Paulo pode ter. E ainda tem a questão física, que eu acho que pesa mais do que o pós-eliminação, porque era uma eliminação que geralmente pode causar um prejuízo para o clube nos próximos jogos, mas como se trata de uma eliminação ali já que era aceitável, digamos assim, né, aceitável, talvez eu acho que o que pese mais é a parte física, que se mostrou preocupante até no final do jogo contra o Flamengo. Vou passar para você, Fabião, boa tarde aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Acho que é mais ou menos por aí, né, Fábio? Acho que a questão física, a escalação que o Rogério pode usar nesse jogo, que vai poder preocupar um pouquinho mais para essa partida, né? Marlos, boa tarde a todos. Eu acho que você foi, na tua introdução aí, você praticamente já diluiu já basicamente já o resumo desse pré-jogo, né? Eu acho que hoje o principal adversário do São Paulo, dado o Ceará ser para mim uma boa equipe, não condiz o resultado deles estarem tão lá embaixo assim, né? Até com a questão da equipe em si, visto que no começo eles fizeram mais ou menos, eles tiveram acho que 9 jogos de invencibilidade, até empataram conosco lá no Morumbi, com chance de vitória, teve aquele gol esquisito lá, da linha para lá, linha para cá. Mas o principal problema que eu vejo no São Paulo é o que você falou, Marcos, é a questão física, né? Os nossos guerreiros estão cansados, né? Os nossos guerreiros estão cansados e foi visível ali. E nós tivemos a misericórdia do Flamengo, né, cara? Que tirou o pé, legitimamente tirou o pé. A gente assistiu o jogo lá na sede do Los Borrachos, eu fiz questão depois de assistir aqui. E foi visível que o Flamengo cozinhou o jogo no segundo tempo, porque tinha o resultado, é aquela história, né? Bom, eu ganhei por 1, né? E não forçou. Então eu acho que o São Paulo, igual aquilo que nós comentamos lá, o São Paulo chegou no seu máximo na Copa do Brasil. E agora, Marlos, temos realmente o que você falou, temos 12 jogos no Campeonato Brasileiro, 6 jogos fora de casa, 6 jogos em casa, em que no mínimo precisamos aí, Marlos, levantar pelo menos em torno de 15 pontos. Eu acho que de 14 a 15 pontos a gente se livra mais uma vez, né? Mais uma vez o título, time grande não cai, né? Pra gente poder estar ali. Somos o maior campeão disso. Não, daqui a pouco nós somos igual o Palmeiras, né? Deca, né? Vamos ganhar até título por fax, né? Sobre isso aí. E eu acho que é exatamente isso, Marcos. Eu acho que nós temos que discutir hoje aqui a questão física, o que na verdade seria melhor para o Rogério no momento de hoje, colocar os jogadores titulares ou já começar a fazer preservar eles para o jogo do outro domingo, que é contra o Avaí em casa, e já preparando para ter fôlego para a final da Sul-Americana, que é o que está na cabeça de todo São Paulino, que deve estar na cabeça de todo jogador do São Paulo, de todos nós, mas temos que dar um jeito de pelo menos conseguir nesses 2 jogos, pelo menos 4 pontos, Marcos. É importante isso, a gente até entende, né, a questão do calendário, tá? É compreensível isso, mas a partir de agora, 13 jogos para o fim do campeonato somando a Sul-Americana, e são 9 semanas, até o dia 13 de novembro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Ou seja, apenas em 4 semanas teremos jogos no meio de semana, e o São Paulo vai ter 6 em casa desses jogos. Ou seja, agora a tendência é que venha a parte um pouquinho menos desgastante, mas é a reta final onde já acumulou, né? Então o São Paulo joga domingo e joga no outro domingo também, e depois vai indo assim, vai ter a final da Sul-Americana uma semana depois, ou seja, vai ter tempo para descanso, viagem curta, vai ter preparação e tudo mais. Agora a questão é que esse jogo do Ceará, ele ainda fecha esse ciclo de quarta domingo, e o Ceará não está nesse ritmo, ele já está no ritmo de fim de semana já há algum tempo. Então pode ter essa diferença física, né, Fábio? Ah, com certeza, né, Marcos? Num campo pesado lá em cima, calor, né? Lá é o clima. 4 horas da tarde o jogo. Lá o clima é totalmente diferente, o jogo às 4 horas da tarde, né, para poder passar na televisão. Então, coisas que, entendeu, dificultam bastante para o São Paulo. Mas é o que eu falo, Marcos, às vezes, né, essas coisas que eu fico preocupado com relação ao nosso treinador. E às vezes você não precisa entrar num jogo para você ganhar, né? Você ganhar é modo de dizer, você vai dizer para todos que você precisa ganhar. Sim. Mas você pode ter um posicionamento ali mais
mais ali fechadinho, marcação mais forte ali nas linhas mais baixas, para poder teoricamente explorar um contra-ataque. A gente tem visto que explorar contra-ataque não é só jogador de velocidade. O jogador de velocidade ajuda sim você ter um contra-ataque mais rápido, você chegar mais perto da cara do gol. Mas às vezes um passe em profundidade pode fazer com que você chegue na frente e você consiga fazer os gols. A transição, né? A transição. O problema, Marlos, é a dificuldade que o São Paulo tem, os nossos atacantes, de botar a bola É incrível, no barbante. Né? É incrível, né, Fábio? Porque a gente atravessou no ano, se você for ver, teve momentos ruins defensivamente e momentos bons. Aí a gente tem momentos que a gente cria bastante, o meio campo que a gente critica. Cria bastante e perde gol. Tem momentos que os atacantes fazem gols quando chega, mas não cria muito. Ou seja, sempre tem alguma coisinha faltando. Nós não conseguimos emplacar os 3 setores, jogar bem por um período de 5, 6 jogos. Não teve essa sequência, né? Isso condiz muito o trabalho como é feito, né? O trabalho que a gente já comentou e aquilo, né? Se nós formos avaliar o trabalho do Rogério Ceni em matéria de resultados, tá ótimo. Tá ótimo, né? Foi dado para ele vários perebas e ele conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista. E ali, a única coisa que deve é o brasileiro, é óbvio, porque ele teve que fazer escolhas. Se você for colocar isso, Marlos, ó, excelente. Agora, por outro lado, se você for baseado nisso que você está dizendo, você vê que o desempenho dele é pífio, é um desempenho abaixo da mediocridade. É o que gera críticas e elogios. Exatamente, porque nunca tá certo, sempre o time está desajustado. E você vê isso na questão, exatamente isso. Uma hora a parte de ataque não é efetiva, a defesa, se é forçada 2, 3 vezes, já leva um gol, os goleiros nunca estão preparados, nunca estão ali para defender, por exemplo. Tem mais esse tem a falha da zaga, mas o goleiro vai e faz uma defesa. A gente viu, cara, nos jogos aí, esses jogos que teve, o próprio jogo na quinta-feira do nosso rival, teve uma hora que o Fluminense deu uma bola lá, o cara pegou de cabeça. Se aquela bola entra, muda todo o projeto do jogo, muda tudo. Então, essas coisas que precisam ser feitas. E eu vejo que isso faltou muito no trabalho do Rogério nesse ano de 2022. E só falando um pouquinho mais aí de São Paulo e Ceará, que de 2015 para cá, a última vitória do São Paulo com mais de um gol de diferença foi 2015, um 3-0. De lá para cá, 11 partidas, 7 empates, 3 vitórias do São Paulo, 1 do Ceará. E detalhes desses 4 jogos que terminaram com vitoriosos é que era 1 gol de diferença, ou seja, um retrospecto de muito equilíbrio na questão de placar apertado, excesso de empates. Então podemos esperar aí jogo difícil, vai ter Jô do outro lado, que é um centroavante bom, de qualidade. Né? Então, tomar esse cuidado. Fabião, nós temos 12 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. São Paulo agora, o que resta é 12 jogos mais um da Sul-Americana. Tendência é que focalize nessa competição. Quantos pontos você acredita, olhando para a tabela e para o São Paulo se dedicando ao campeonato, você acredita que o São Paulo vai fazer? Não é o que a gente quer, é o que você imagina que vai fazer por experiência no ano aí. Olha, Marlos, você vê, o São Paulo ele é um clube, se a gente fosse basear no retrospecto, a gente tá fudido, vai dar mais ou menos, seria uns 12 pontos. Os 12 pontos para nós hoje seria praticamente a degola, né? Chegaríamos chegaríamos a 42, a 43. Com 12, nós chegaríamos a 43. Só que um detalhe, né? O índice de aproveitamento dos times que estão no limite da zona de rebaixamento, ali Cuiabá, Coritiba, ali, eles estão com um índice de 35%. Se você colocar que eles ganham metade, que é 50%, é muito para o índice deles hoje. Sim. Eles batem 44 pontos. Então, ou seja, a tendência é que o rebaixamento possa ser abaixo disso esse ano, possa ser 43, 42. Isso. Eu estou baseando nisso. Então, Marlos, eu acho que o São Paulo deva fazer, cara, 15 pontos, tá? 15 pontos. É o que eu imagino também. Eu imagino mais ou menos isso pelo seguinte, né? Com todo respeito aos adversários e tal, tudo, mas acho que é uma obrigação São Paulo fazer dos 4 jogos, ele tem 6 jogos, né? No Morumbi. A diretoria já recorreu ao seu principal atacante, o seu principal jogador, a diretoria que aumenta os ingressos, que eu acho que é certo na hora que precisa das decisões, mas já recorreu ao seu principal, isso já é um bom ponto da diretoria, já recorreu ao seu principal jogador para esses 5 jogos, esses 5, 6 jogos que restam no Morumbi. Então, tipo assim, acho que com a torcida ali, 50 mil, acho que a gente consegue exatamente isso. Pelo menos dos 6 jogos no Morumbi, a gente poder pelo menos vencer 5 jogos. Né? E aí, lógico, por exemplo,
dando uma falha ali, outra ali. A gente tem o Juventude em Caxias do Sul, com todo respeito, já é um clube já rebaixado, a gente tem a obrigação de vencer o Juventude. Sim. E pelo menos conseguir um ponto contra o América, né? Assim, que essa não é a realidade do São Paulo Futebol Clube como instituição, mas a realidade que nós vivemos, infelizmente, é essa. Tá certo. Aliás, o Fábio tocou no assunto aí, o São Paulo que vai baixar o ingresso para cadeira, né? Cadeira amarela, o anel intermediário, vai baixar o ingresso. Era um ingresso caro e um setor, né? Que pelo preço, o custo-benefício não valia a pena, então vai se tornar um atrativo. Hein? Só um detalhe, Marcos, para você ver como o Morumbi é grande e como às vezes a gente faz críticas e as pessoas acham que você critica só por criticar. Você é dono do estádio, você vai lá. Eu vou mais frequentemente que você, eu vou lá, eu olho, todos os jogos você vê a parte de baixo da amarela vazia. Até da própria... E o outro lado, embaixo da laranja, vazia. Essas são as cadeiras Aí hoje, algum gênio da lâmpada, deve ter feito alguma mágica, que percebeu e falou, nós temos aquele lugar ali, nós podemos vender mais barato para o pessoal ficar lá. Sim. Que coisa, não? Não vende por causa do custo-benefício, que nós falamos, se torna caro e é um local que não é o mais ideal para você ver o jogo. Ou seja, se ele for barato, acaba sendo atrativo. Sim. Sendo caro, não vale a pena. Tu imagina, com todo respeito, nós gostamos da laranja porque ali onde tem o fervo e tal, tudo. Mas ali embaixo você vai estar coberto, sim, sentado, quer dizer, um lugar bom. Até teoricamente, se você for observar certos jogos, o preço vale a pena, R$25 a meia. Principalmente quem leva criança, se às vezes é um dia de chuva, um lugar perfeito. Perfeito. Para a diretoria, mas ainda bem que acordou, algum gênio pensou. É isso aí, a torcida, aliás, que bate recordes esse ano, tanto de presença como de arrecadação. São Paulo já passou de 61 milhões com bilheteria, claro que descontando aí os custos do estádio, vai baixar um pouquinho esse valor, mas 61 milhões, a melhor marca era 38 milhões na história do clube. Né? Bateu recordes aí. Vai arrecadar muito mais agora nesses próximos 6 jogos no Morumbi. Vamos aí para o palpite do jogo, Fabião, placar para essa partida. Olha, Marcos, eu espero encarecidamente que seja 1-1. Entendeu? Não, sinceramente, não acredito na vitória do São Paulo. Eu não acredito mesmo, assim, eu sou bem franco. Se o São Paulo ganhar, ainda bem. Vamos estar lá na sede do Los Boas torcendo. Mas eu acho que vai dar aquele palpite, até pelos 7 empates, pelo retrospecto, eu acho que vai ser 1-1. E acho que se for 1-1, é um bom resultado pra gente. Fábio, então vai dar empate até entre nós aqui, não é pessimismo não, mas eu acho que a caminhada do São Paulo, o desgaste físico, o jogo lá, o Ceará não está tendo essa mesma dificuldade de estar com um time bom, um time difícil de se enfrentar. Eu acho que o São Paulo conseguindo empate é um bom resultado, eu também estou com esse mesmo palpite, 1-1. Acho que vamos empatar nós dois aqui no placar também. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha vídeos e nos vemos no próximo pós-jogo. Um abraço, até mais!